A Bíblia nos diz, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 36 a 39, o seguinte: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Esse texto é um texto maravilhoso, que nos fala de uma tempestade. Jesus despede a multidão, entra no barco com os seus discípulos, e a Bíblia diz que se formou uma grande tempestade ali naquele mar, no Mar da Galileia. E é interessante que nesse texto nos diz que estavam ali outros barquinhos com Jesus. Querido, tempestade vem para todos. Todas as pessoas enfrentam problemas. Problemas não é para uma particularidade de uma classe social, de uma linha religiosa. Todo ser humano está vivo, enfrenta problema. A Bíblia diz que a tempestade esteve sobre o barco de Jesus, aonde Jesus estava, e os outros barquinhos que lá estavam também enfrentaram tempestade. E a Bíblia nos fala algo maravilhoso nesse texto. A Bíblia nos diz que Jesus dormia. Jesus viveu nessa terra por 33 anos. A única vez que a Bíblia menciona que Jesus estava dormindo é nesse texto. É claro que Jesus dormia. Ele era um ser humano como eu e você. Mas a Bíblia menciona apenas nesse episódio, em uma tempestade. Com toda certeza, Deus está nos ensinando algo. Deus está querendo nos dizer que na tempestade, quando nós estamos enfrentando problemas, quando nós estamos enfrentando as dificuldades da vida, nós podemos descansar. Como uma pessoa descansa em meio à tempestade? Quando ela confia que Deus está no controle de absolutamente tudo. É o primeiro mandamento. O Senhor é Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas. Ele controla as tempestades. E tudo que acontece na nossa vida, Deus está no controle. A tempestade vem para mim, a tempestade vem para você, a tempestade vem para todas as pessoas. Nós precisamos de entender e de aprender como viver em momentos de tempestade. E é por isso que eu estou aqui para ajudar você. Precisamos de entender que a vida é cíclica. Sim, é cíclica. É como um ovo, em cima e embaixo. A melhor forma de você entender que a vida é cíclica. Tudo passa. Hoje você está em cima e amanhã pode estar embaixo. É o que diz a Bíblia no livro de Eclesiastes. Quando os tempos estão bem, você está por cima, está tudo tranquilo, aproveite. Sim, é isso mesmo. Você está sorrindo, você está bem, você está com dinheiro, aproveita. Por que temos que aproveitar? Porque tudo passa, ela é cíclica. Quando os dias forem maus, é o que diz a Bíblia no livro de Eclesiastes, você tem que considerar. Quando vem as adversidades, não é momento de você ficar desesperado, como se uma coisa estranha e extraordinária estivesse acontecendo apenas com você. Não, quando você estiver por baixo, quando você estiver enfrentando problemas, considere, aprenda, tire uma lição das dificuldades. Existe uma diferença entre tentação e provação. Tentação é um desejo grande, é uma sugestão recheada de prazer para destruir a nossa vida. Provação é um teste. É para que se veja se aquilo que você confia, aquilo que você diz que acredita, de fato você tem razão. É um teste não para testar quem é Deus, é para saber quem é você. E na verdade não é para que Deus te conheça, porque é claro que Ele te conhece, é para que você saiba de fato quem você é e aquilo que você precisa melhorar. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós passamos por testes.
Precisamos entender que a vida é cíclica e que a roda gira. Sim, querido, a roda gira. A roda vai girar, as coisas vão mudar. É isso que nós precisamos de entender e acreditar. Tem uma história que eu gosto muito, que fala que um homem, ele sofreu um naufrágio. E ele foi parar numa ilha deserta, sozinho, não sabia o que fazer e esperou um socorro e o socorro não veio. De tanto esperar, ele resolveu continuar a vida, é claro. Ele montou uma barraca, ele estava ali vivendo naquela ilha sozinho. E um dia ele foi caçar, ele foi buscar alguma coisa para ele comer. E quando ele chegou, a sua barraca estava em chamas. Sim, o fogo alastrava e ele não conseguia apagar. E ele começou a gritar, e ele começou a chorar, e ele começou a dizer: Deus, o Senhor não me ama. Eu estou aqui sozinho nessa ilha há tantos anos, há tanto tempo. O Senhor não me ama, e agora a minha casa está pegando fogo. E ele acabou adormecendo de tanto chorar. Diz a história que aquele homem foi acordado por uma outra pessoa que balançava e dizia: olha, nós vimos a fumaça e percebemos que tinha alguém nessa ilha. Querido, existem fogos que vêm na nossa vida que não é para nos destruir, é para nos tirar daquela posição, às vezes, de comodismo. Às vezes nós nos acomodamos numa situação e nós não saímos. Deus está nos falando: sai, eu quero mais, eu tenho mais para você, eu quero que você avance. E às vezes nós ficamos assim estagnados, parados. Aí vem um fogo, não é para te destruir, é para te levar para um outro nível. É porque Deus tem mais e muito mais para você. Você sabia quem foi o maior cantor da Bíblia? Sim, o maior cantor da Bíblia. Eu não sei se ele tinha a voz tão boa, eu não sei se ele sabia tocar os instrumentos, eu sei que ele sabia, mas eu não sei se ele sabia assim tão bem. Mas ele foi considerado o maior cantor da Bíblia, Davi. Isso mesmo, o rei Davi. É interessante porque ele é considerado o maior cantor da Bíblia, porque Davi, ele sabia cantar em todos os momentos, em todas as situações. Davi entoava cânticos ao Senhor. Às vezes, quando está tudo bem, é fácil cantar. Sim, é fácil cantar quando a gente está numa praia, de frente para o mar, tem dinheiro na poupança, os filhos estão com saúde, o casamento está bem, está tudo tranquilo. Todo mundo canta numa hora dessa. O difícil, o desafio é cantarmos quando nada vai bem. Quando as dificuldades vêm sobre nós, quando os problemas batem na nossa porta, quando nós somos desafiados, aí sim, nós vamos provar, né? Nós somos testados se nós confiamos mesmo em Deus, se nós acreditamos que Ele é digno de louvor. Eu te desafio a cantar. É isso mesmo. Cante, invente músicas, crie músicas, mas cante ao Senhor. Não apenas coloque um CD de louvor e adoração, não apenas isso é pouco. Abra os seus lábios e cante. Talvez você não tenha a voz muito boa. O maior cantor da Bíblia, ele não é considerado o maior cantor da Bíblia porque ele tinha uma voz muito boa, mas ele era considerado o maior cantor da Bíblia porque ele passou por várias adversidades dentro de casa, no casamento, no reino, perseguição do filho, perseguição do sogro, tantas dificuldades, e ele sabia cantar. Cantar adoração, porque ele entendia que Deus estava acima de todas as coisas. Ah, como é bom quando a gente tem a certeza disso. Tem um cântico que eu gosto muito, que diz assim: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque toda a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor.
nós podemos cantar ao nosso Deus, nós podemos render graças ao nosso Deus, porque Ele é digno de louvor. Independente do que nós estamos passando, problemas vêm para todos, nós podemos cantar. Davi foi conhecido como um grande rei, e um dos episódios na vida de Davi que marcou a sua vida foi quando ele venceu o gigante Golias. Nós não seremos conhecidos porque temos problemas. Nós seremos conhecidos porque enfrentamos os problemas e vencemos os problemas. Quem é que não tem problema? Todos nós temos. Mas enfrente os seus problemas, enfrente os seus desafios. Enfrente as dificuldades que lhe apareçam. Deus, Ele está por trás de todas as coisas. Ele sabe o que faz. Tudo isso forja em nós uma qualidade de pessoa mais forte. Os problemas não vêm para te destruir. Os problemas vêm para te fazer melhor, para que você seja mais criativo, para que você avance, para que você saia do comodismo. Davi foi conhecido como o que matou o gigante Golias, porque ele não abaixou a cabeça, ele não desistiu. E uma das grandes questões é quando nós entendemos que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém levará este nome. Ninguém, nem no céu e nem na terra, tem um nome como o nosso Deus. Apenas Deus no céu, Todo-Poderoso. Porque Deus controla todas as coisas. As situações mais insignificantes para mim e para você estão sob o controle de Deus. Deus está no controle. Por isso que Ele é o único que pode dizer que Ele é o Todo-Poderoso. Ele está no controle da sua vida. Tudo que está lhe acontecendo agora, neste exato momento, talvez você não controle, você não saiba o que está acontecendo e nem o que fazer, mas eu te garanto, Deus sabe, Ele está no controle. Quando Ele quiser, Ele pode interferir, pode dar um basta, e Ele só vai fazer quando você tirar lição, quando você aprender, porque isso é teste. Se você for reprovado, você vai repetir o teste. Por isso é melhor nós passarmos pelas dificuldades da vida, pedindo ao nosso Deus: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar? Não peça a Deus para tirar suas dificuldades, peça a Deus para te dar força, para te dar um caráter forte, para que você possa vencer. Eu tenho um lema na minha vida, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Tudo, absolutamente tudo, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que aconteça, eu sei que em princípio, às vezes, a gente pensa que aquilo é ruim, é como um remédio. Remédio às vezes é ruim, tem um gosto amargo, mas vai fazer bem, vai fazer bem. Há situações que às vezes nós não entendemos porque nós estamos vivendo aquilo, mas Deus tem um propósito. Quando nós entendemos que Ele é o Todo-Poderoso, Ele controla todas as coisas, nós entendemos que Ele está por trás de todas as coisas. Não apenas, às vezes, para nos beneficiar, com benefícios aparentes, mas Deus está trabalhando em nós, no nosso caráter. Deus quer nos fazer pessoas melhores, maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, líderes melhores, e para isso Deus usa as circunstâncias, Deus usa as dificuldades, e quando nós entendemos que isso é para o nosso bem, nós vivemos melhor. É uma palavra, uma frase que eu utilizo muito: isto também é para o meu bem. Não importa o que seja, isto também é para o meu bem. Eu poderia lhe contar aqui várias N histórias de situações que eu vivi e que em princípio não tinha razão de ser, não tinha por que eu estar vivendo aquela situação, não era agradável, mas no meu coração e as minhas palavras eram assim que eu dizia: isto também vai cooperar para o meu bem. Ainda que eu não pudesse ver aparentemente nenhum benefício, eu sei que Deus estava trabalhando dentro de mim, confiança nele. Eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que as dificuldades nos aproximam de Deus? Nos aproxima de Deus. Se você está numa rua e se aparece um pitbull com fome e ele, enfim, olha para você, o que você faz?
Você vai fazer uma oração. Deus, por favor, me ajuda, me socorre. É claro que você vai sair correndo também, né? Que você tenha muita adrenalina para você correr. Mas é claro que você vai orar. É isso que acontece. Os problemas nos faz orar, nos aproximam de Deus. Quando nós estamos num avião e você sente aquela turbulência, o que você faz? Você reza, você ora. E se você é um ateu, é um bom momento de você se converter, de você orar. Você fala com Deus. O problema nos aproxima de Deus. Tem uma história que eu gosto muito. Conta que um homem, ele foi procurar um emprego numa igreja. E quando chegou lá para fazer a entrevista, descobriram que o sujeito não sabia ler. Ele era analfabeto. E, com muito jeitinho, disseram para ele: olha, meu senhor, infelizmente, esse emprego não pode ser do senhor. Nós precisamos de uma pessoa mais bem qualificada para receber as pessoas, para atender, para ler, enfim. Aquele homem saiu daquele lugar, pensando o que ia fazer da vida, mas ele tinha uma força interior, como qualquer outra pessoa tem, e ele decidiu que aquele não seria o último não da vida dele. Ele foi trabalhar e Deus começou a abençoá-lo. Ele foi trabalhando e montou alguma coisa, um negócio. E aquilo foi prosperando com muito trabalho, com muito esforço e com a bênção de Deus. Enfim, depois de alguns anos, ele era um próspero empresário. Um homem muito rico, muito abençoado financeiramente. E um dia ele estava para fazer a maior transação financeira da vida dele. E quando ele estava ali naquele lugar com o seu secretário e com a outra pessoa que ele ia fechar o negócio, ele pede o secretário para ler todas as cláusulas do contrato. E quando o secretário lê tudo, o secretário põe o dedo e diz para ele aqui: o senhor pode assinar aqui. E o sujeito que estava ali fechando o negócio com ele disse: mas espera aí, o senhor não sabe ler? Ele disse: não. E ele falou assim para aquele homem próspero: se o senhor, sem saber ler, chegou a ser esse homem de tanto sucesso, e se o senhor soubesse ler, o que o senhor seria? E ele respondeu: eu seria o porteiro de uma igreja. Eu não estou dizendo que nós não temos que estudar. Não. Eu estou dizendo que às vezes as portas se fecham, mas não é definitivo. As portas se fecham aqui para que coisas maiores aconteçam ali. Nós não podemos parar, não podemos desistir. Você sabia que Thomas Edison, ao criar a lâmpada, ele teve 2.000 experiências, 2.000 testes. Ele tentou, não deu certo, e tentou de novo. Foram muitas, milhares de tentativas até chegar à lâmpada elétrica. Imagine se ele tivesse desistido. Imagine um mundo sem luz. Quando ele morreu, quando ele faleceu, apagaram todas as luzes para mostrar ao mundo o que seria do mundo sem Thomas Edison. E na verdade não é só o que seria do mundo sem Thomas Edison. O que seria do mundo se Thomas Edison tivesse desistido no primeiro empate, no primeira dificuldade, se ele tivesse desistido ali quando as coisas não deram certo. E uma vez entrevistaram Thomas Edison e perguntaram para ele: o que você tem a dizer dos seus fracassos, 2.000 tentativas e que você fracassou? E ele disse: eu não fracassei, eu criei a lâmpada elétrica. Eu tive que dar 2.000 passos até chegar à lâmpada elétrica. Querido, não desista. Os problemas vêm para extrair o melhor de nós. Existem forças ocultas em cada ser humano que só é manifesto quando nós enfrentamos problemas, que só é manifesto quando nós enfrentamos dificuldades. Você já ouviu a expressão: se o mundo te der um limão, faça uma limonada? É isso mesmo. Eu fico impressionada com os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Aqueles que viveram o Holocausto, os judeus. Quantos que sobreviveram e que tiraram da dor, da tristeza, da morte da família, uma lição tão grande para eles e para todo mundo. E tem uma sobrevivente
que eu gosto muito dela, dos livros dela, Esther Jungles. É uma mulher que na infância ela participou do Holocausto, ela sobreviveu ao Holocausto. E ela viu toda a sua família ser destruída. E hoje, esta senhora, já de uma certa idade, ela vai para o mundo todo, ela viaja o mundo todo, dando palestras, mostrando às pessoas que é possível ser feliz, é possível confiar em Deus, mesmo diante do Holocausto ou vivendo o Holocausto. E quantos outros judeus que deram a volta por cima, que souberam perdoar, que souberam olhar para frente. Tem um dos sobreviventes do Holocausto, deu uma vez um depoimento e ele diz que roubaram dele a família, tiraram os filhos, tiraram a esposa, tiraram os pais, tiraram os bens, tiraram tudo que ele tinha. Mas ele diz, mas não tiraram a minha fé. As dificuldades, às vezes, podem roubar algumas coisas de nós. Mas se tem algo que tem que estar intacto, é a nossa fé, é a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Você sabe como nasce uma girafa? É muito interessante. A fêmea, ela dá à luz, o parto acontece com a girafa de pé. E o bebezinho, ele cai numa queda livre de 2 metros de altura. 2 metros de altura. E quando o bebezinho, imagine só, olha como é recebido no mundo. E quando o bebezinho, ele tenta se levantar logo ali no início, nos primeiros instantes do seu nascimento, depois daquela queda brusca, quando ele tenta se levantar e quando ele fica de pé com muito esforço, a mãe girafa chuta a girafinha. Chuta, é isso mesmo, ela chuta. E ele cai, claro, ele é frágil. E ele tenta levantar e ela chuta. E ele cai. Isso acontece algumas vezes. Na verdade, eu não sei por que isso acontece com a girafa. Mas eu sei por que acontece conosco. Na vida, a gente cai algumas vezes. A Bíblia diz que o justo pode cair 7 vezes. Por que 7? Quantos dias tem a semana? 7 dias. O justo pode cair 7 vezes, mas ele não fica prostrado, porque o Senhor o levanta. A vida é assim, a vida não é fácil. A gente cai, mas a gente levanta, arruma a roupa, arruma o cabelo, e Senhor, eu confio no Senhor, e nós prosseguimos. Existem forças em você que talvez você não conheça. As dificuldades estão aí para extrair isso de você, para mostrar a você que você é mais forte do que você imagina. Você sabe quem você é? Você só sabe quem realmente você é quando você vive um problema. Ninguém conhece uma pessoa quando ela está bem. Ninguém conhece uma pessoa quando está tudo bem. A gente só conhece uma pessoa quando ela está atrasada para um compromisso, está presa no trânsito e ela começa a ficar nervosa. É ali que se revela quem é aquela pessoa. Nós só nos conhecemos mesmo, nós só podemos dizer, esta sou eu, quando nós estamos enfrentando problemas. Os problemas revelam, de fato, quem nós somos, quem você é e quem eu sou. E é por isso que Deus quer trabalhar em nós, para que nós sejamos melhores. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança do Eterno. As mãos de Deus estiveram sobre mim e sobre você. Tudo na natureza reflete a glória de Deus, todas as coisas, mas só eu e você, só nós, os seres humanos, nós temos a glória de Deus. Nós fomos feitos de forma absolutamente especial. Deus não deu ordem quando Ele fez o ser humano. Ele mesmo veio nessa terra e fez o boneco e soprou nele a sua vida. Nós não refletimos a glória de Deus, nós temos a glória de Deus e nós podemos agir de forma diferente. Há forças dentro de nós, forças que vêm do nosso Deus. Existem 4 categorias na vida. As coisas estáticas, como uma pedra, ela não sai do lugar, parada, quieta, estática. Uma árvore, ela cresce, mas não sai do lugar. Os animais que saem do lugar, mas não tem raciocínio, não tem sabedoria. E o ser humano, que nasce, que cresce, que sai do lugar e que desenvolve.
Deus está nos ensinando que cada um de nós precisamos crescer, precisamos desenvolver. Querido, o ano não é decrescente. O ano não começa 365 dias, 364, não é decrescente. O ano é crescente. 1, 2, 3. Deus está nos mostrando que todos nós temos que crescer. Crescimento faz parte do ser humano. Quando nós não crescemos, nós não somos aquilo que deveríamos ser. Nós não estamos completos. Precisamos crescer, precisamos desenvolver. Uma vez, a igreja onde meu marido é pastor, nós ganhamos uma caixa cheia de sapatos para doação. E eu fiquei muito empolgada porque nós iríamos ajudar muitas pessoas. E eu pedi ao rapaz que nos ajudava naquele momento para separar os pares de criança, de mulheres e de homens para que nós fizéssemos as doações. E ele me procurou dizendo assim, olha, a caixa cheia de sapato é tudo de um pé só. Eu não acreditei. Não, impossível. Eu fui até onde estava a caixa, era uma caixa muito grande, cheia de sapato, um pé só. Vários sapatos, cores diferentes, modelos diferentes, um pé só. Não faz diferença. Não faz diferença para ninguém, um pé só. Nós não podemos ser sapato de um pé só. Nós precisamos fazer diferença. Deus quer que façamos diferença. Aonde nós estamos, aonde Deus nos coloca. É interessante porque dizem que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. E é muito interessante isso. O cemitério, o local mais rico do mundo. Por que será? Ali está enterrados sonhos que nunca foram realizados. Ali está enterrado planos que nunca saíram do papel. Ali estão enterrados músicas que nunca foram cantadas, mensagens que nunca foram pregadas, ministérios que nunca apareceram. Ali está enterrado pessoas com seus sonhos, com seus projetos, com seus dons. Eu sempre digo que o mundo é menos rico por causa dessas pessoas que preferiram, optaram em ir para o cemitério, levando os seus sonhos. Elas podiam fazer uma diferença e não fizeram. Não porque não tinham condição, não porque não tinham habilidade, mas porque optaram em não fazer diferença. Optaram em não marcar a geração. Optaram em ser apenas um sapato de um pé só. Não faz diferença. Faça diferença. Me perguntaram uma vez o que é mais fácil, morrer para Deus ou viver para Deus? É uma pergunta interessante. O que é mais fácil, morrer para Deus ou viver para Deus? Eu acredito que é mais fácil morrer para Deus. Você tem só o medo da pré-morte. Morreu, acabou. Viver para Deus é um desafio. É um desafio contínuo. Desde a manhã, quando você levanta, até o final do seu dia. Porque Deus quer que nós, aqui como seres humanos, venhamos a refletir a glória dEle, a graça dEle e o poder dEle. Viver para Deus. Tenha coragem para ser diferente. Tenha coragem para fazer diferença. Tenha coragem para defender os seus valores. Tenha coragem, ainda que as pessoas próximas a você digam que o certo é errado e que o errado é certo. É interessante porque fizeram uma pesquisa numa universidade e pegaram lá 30 alunos. E 29 alunos foram treinados para responder a mesma coisa. 29 alunos sabiam o que eles iam responder quando o professor perguntasse. Apenas um não sabia de nada. E o professor perguntou ali para a classe: é errado roubar? E toda a classe respondeu que não era errado. Não era errado. Eles responderam daquela forma porque eles foram aconselhados a responder daquele jeito. E aquele único aluno que não sabia de nada, o 30º aluno, ele disse que não era errado roubar. Que interessante isso. Às vezes, quando estamos num local onde as pessoas acham
que o errado é o certo e que o certo é errado, se nós não defendemos os nossos valores, se nós não formos fortes o suficiente para vivermos para Deus, nós vamos dizer que o certo é errado e que o errado é certo. Defenda os seus valores, defenda aquilo que Deus colocou em você e que espera de você. E eu quero terminar contando uma história bíblica que eu gosto muito. A Bíblia diz, é um texto que também com certeza você conhece. A Bíblia nos fala de um episódio que os discípulos de Jesus entraram no barco e atravessaram o mar da Galileia. E Jesus não foi com eles. Jesus permaneceu ali onde estava a multidão, ele despediria a multidão e depois ele resolveu subir ao monte para orar. Alta madrugada, Jesus resolve ir até os seus discípulos fazendo uma caminhadinha sobre as águas. Isso mesmo, Jesus anda sobre as águas. A Bíblia diz que quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles começaram a gritar. Imagine só, 12 homens gritando, né, de medo. Enfim, Jesus diz para eles, não tenham medo, sou eu. A Bíblia diz que Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá andar sobre as águas. E Jesus imediatamente diz, venha. É interessante porque quando nós queremos alguma coisa ousada para a glória de Deus, Deus está sempre pronto para nos abençoar. E Jesus disse para Pedro, venha. E Pedro imediatamente sai do barco e começa a fazer algo que ser humano algum nunca fez antes. E talvez depois também nunca tenha feito, andar sobre as águas. Imagine que coisa maravilhosa. Andou sobre as águas. A Bíblia nos fala que Pedro afundou. Mas cá para nós, ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Você já andou sobre as águas? Eu nunca andei sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Ele é o único ser humano que pode dizer, eu andei sobre as águas. Mas o que me deixa impressionada nesse texto não é apenas o fato de Pedro ter andado sobre as águas. O que me deixa amedrontada é porque 11 homens permaneceram dentro do barco. Jesus estava ali. Pedro estava tendo uma das maiores experiências que o ser humano pode ter. Porque andar sobre o fogo, eu já vi muita reportagem, muitos vídeos de pessoas que andam sobre o fogo, mas nunca vi ninguém andando sobre as águas. Nunca. Pedro estava vivendo ali a maior experiência de sua vida, uma das maiores experiências. E 11 homens permaneceram no barco. Sabe por quê? O medo os segurou. Coragem não é ausência de medo. Coragem é domínio do medo. Aqueles 11 homens não tiveram a experiência que Pedro teve, porque eles se permitiram ser dominados pelo medo. Eu fico imaginando que experiência a Bíblia iria relatar se aqueles 12 homens tivessem andado sobre as águas, enfim, numa madrugada em Jerusalém, mar da Galileia. 13 homens andam sobre as águas. À medida que eles pisam naquela água líquida, né? Pela fé, tudo ia se solidificando. Imagine que experiência seria relatada para nós. Mas isso não está escrito. Porque eles tiveram medo de andar sobre as águas. Deus está te desafiando a andar sobre as águas. Deus está te chamando a fazer coisas maiores. Talvez maior que você, talvez maior que a sua nação, talvez maior do que o seu ministério. Deus está te desafiando. Não tenha medo, saia do barco. E se eu afundar? Jesus está com você. Se o justo cair, ele não vai ficar prostrado porque o Senhor o levantará. Existem coisas que você nasceu para fazer e você só será feliz quando você realizar aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Os problemas que você está enfrentando não são para te destruir, são para te fazer melhor. Uma pessoa melhor. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por esta pessoa que me assiste neste momento e que está enfrentando um problema. Talvez não saiba o que fazer. Talvez, meu Deus, o desespero já entrou nesse coração. Senhor, mostre para esta pessoa agora a força que o Senhor deu a ele e deu a ela. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo
para que, se essa pessoa caiu, se ela está prostrada, desanimada, que as tuas mãos onipotentes estejam agora levantando essa pessoa, Senhor, e que haja uma certeza neste coração de que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu abençoo este meu ouvinte, em nome de Jesus. Lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isto também é para o seu bem.